Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que bom ter você aqui mais uma vez aqui comigo no canal. Quero pedir perdão pela minha ausência, né? Nas gravações de vídeo. Eu tenho enfrentado algumas dificuldades, né, para estar aqui gravando vídeo, mas sempre que eu posso, eu estarei aqui para cumprir esse propósito, estar levando as mensagens para mim e para você, para a nossa reflexão. Nesse momento eu gostaria de orar junto com você, para que nós possamos refletir nessa palavra que o Senhor nos traz nesse dia. Senhor meu Deus, eu te peço, Senhor, que não seja pelo meu intermédio, mas pela tua graça, pelo teu amor a nós, seus filhos. Essa palavra chegue em nossos corações, fale comigo, fale a todos que vão ter acesso a essa palavra. Que tu toque os seus corações, Senhor, e que tu venha tocá-los grandemente em suas vidas e transformá-los, para que possam aceitar como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço que não seja por meu intermédio, mas através do teu Espírito Santo, que age através de mim, Senhor, e alcance os corações daqueles que necessitam da tua palavra. Amém. Meu querido, eu trago uma reflexão hoje muito interessante para nossas vidas. Uma história de um personagem que tinha tudo para dar errado. Começou de uma maneira errada, não por seu mérito, né, por escolhas de seu pai, mas uma história que nos remete uma profunda análise em nossas vidas. Gostaria de compartilhar com vocês a leitura em Juízes. Capítulo 11. Os primeiros versículos do capítulo 11. Não sei se você já teve acesso a esse nosso personagem. E é um pouco inusitado nessa leitura e forte ao mesmo tempo. Vamos aqui, palavra que está aqui na palavra, Juízes capítulo 11, versículo 1. Estamos aqui com a nossa Bíblia. Examine sempre que possível essas palavras. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Essa palavra ela é muito forte. Como eu disse para vocês, o nosso personagem de hoje é fruto de um relacionamento fora de seu casamento. Isso já é pesado, né? Se a gente nós formos analisarmos, já é uma coisa pesada. Ainda mais filho de uma prostituta. Seu pai errou. E mesmo assim, o pai, descobrindo que a mulher com quem se deitara estava grávida, ele promete a ela que cuidaria desse filho. E assim o fez. E pegando esse filho, ele pega a criança e leva para sua casa e entrega para sua esposa. Ixi, se fosse nossos tempos modernos, seria meio mundo de briga, não é verdade? Nossa, eu não queria estar nem nessa situação. Mas naquela época a mulher era muito submissa ao marido e não pôde reclamar nada a não ser obedecê-lo aquilo que o marido tinha lhe imposto, que era um filho. Mas se vocês pensam que a história parou por aí, não. Jefté foi que a mulher, sua madrasta, o cria realmente, mas com todo o desprezo que ela poderia ter por ele, ao ponto de que ela nem o chamava pelo seu nome, e sim filho da prostituta.
Uma criança sem carinho, sem afeto, sem amor de uma mãe, apenas de seu pai, o qual ele lhe tratava bem. E esta mulher não tinha amor nenhum pela essa criança. E no decorrer da sua história, essa mulher também ela gera outros filhos. E esse mesmo tratamento ela continuou dando ao longo de seu crescimento. Os seus irmãos, vendo isso também, esse desprezo, esse descaso por Jefté, também o trataram da mesma forma. Porque assim eles cresceram, vendo que Jefté não era digno daquela família, taxado como filho de uma prostituta. Irmãos, eu paro para pensar que essa história, que parece uma novela, ela da vida real, né, do nosso meio, quantas e quantas vezes nós já nos vemos histórias parecidas com essas e que não acabam bem. Famílias são destruídas por nossos erros, não é verdade? E a cabeça de uma pessoa dessa fica muito abalada, muito instável emocionalmente. Mas uma coisa interessante eu trago para vocês sobre a vida de Jefté. Seu pai criara com amor e zelo. Jefté, mesmo sendo filho de uma prostituta, ele não podia participar das reuniões de cultos ao Deus eterno, nem oferecer sacrifícios por ele ser um filho bastardo. Mas seu pai criou com esses princípios básicos de adoração ao Senhor. Mesmo ele não podendo participar com os demais, mas ele fazia eles dois sozinho. Criou ele sob os princípios da fé no Senhor, nosso Deus. E assim a história vai continuando, ao ponto que o seu pai, se eu não estou enganado, era Jeff, uma coisa assim, o nome do seu pai, não recordo agora. Chega a uma certa idade e ele decide fazer a herança entre os filhos. E olha, naquela época, os filhos primogênitos, o filho mais velho, tinha direito dobrado sobre os demais filhos. Aí vocês pensam nessa situação ainda mais agravante. Os filhos já tinham raiva dele, né? E seu pai, sendo justo, dividiu a herança 2 vezes mais para seu filho Jefté. E assim o fez, dividiu a sua herança com os filhos, mas Jefté teve uma porção dobrada. Meu querido, minha querida, essa história ela tem vários caráteres para nós. Nos demonstra várias situações que nós podemos tirar dela. E essa história continua. Seu pai já estava numa certa idade, faleceu, morreu. E vocês pensam que os irmãos e a família foram justas com Jefté? Ah, meu irmão, não. Jefté levou mais um golpe em sua vida. Sua família, que o rejeitava, não deixaram participar da herança de seu pai. O expulsaram de casa, alegando que ele não era filho de sua mãe, não poderia participar daquilo. E Jefté, já triste, com raiva com aquilo, ele vai embora, deixa para trás isso daí, essa confusão, que fiquem para lá, vão embora. E Jefté pega rumo ignorado, segue sua vida. Eu friso de novo, meu irmão, quantas e quantas vezes nós conhecemos pessoas, ou até mesmo nós nos deparamos com essa situação, sem saber uma condição de quem nós somos, qual é a nossa identidade. Por isso que eu até esqueci de falar que o tema da nossa reflexão de hoje é filho de quem?
Parece que nós não temos paternidade. Parece que nós não temos maternidade quando nós encontramos nessa situação. Filho de quem nós somos? Que identidade nós somos? E a história segue. Jefté vai embora em rumo ao desconhecido. E a Bíblia fala que Jefté chega a uma cidade chamada Tobi, onde encontravam-se várias pessoas nessa comunidade, nessa pequena cidade. Pessoas que, como é que eu posso descrever? Eu espero aquelas pessoas vadias que não gostam de fazer nada, aquelas pessoas ociosas, pequenos ladrões, pessoas que não têm preocupação com nada. Sabe aquelas comunidades hippies dos anos 80, 90? Me perdoe quem é dessa época, não se sintam ofendidos, mas aquelas pessoas não tinham muita preocupação, na verdade. Queriam viver a vida como ela é. E Jefté é acolhido nessa comunidade. Todos ali eram aceitos. Mas Jefté não se entregou àquele meio de vida. Jefté, como era um homem do campo, sabia trabalhar na terra, tinha os conhecimentos necessários para crescer em qualquer lugar. E assim o fez. Se desenvolveu, construiu sua casa, fez uma horta, e aquela atitude começou a motivar aquelas outras pessoas que estavam ali. E assim decidiram seguir as coisas que Jefté estava fazendo. Jefté começou a ensiná-los também. Jefté, pelo conhecimento de seu pai também passado, sabia lutar, sabia se defender, e assim fez com que aquela comunidade crescesse, se desenvolvesse. Se tornou uma cidade forte e próspera. E assim foi a vida de Jefté, ao ponto que casou, teve uma família e não era mais conhecido como filho de uma prostituta. Parece um final feliz, na verdade. Jefté tinha tudo para dar errado. Sem uma filiação ao certo, só tinha um pai, e agora seu pai ia morrer e estava órfão, realmente. Nem sabia quem era sua mãe, pois foi tirado dela ao nascer. Que história grandiosa pra gente. Não se deixou abater pelo que aconteceu em sua vida. Ficou firme com os ensinamentos do seu pai, firme aos olhos do Senhor, fazendo o seu sacrifício, oferecendo a sua adoração ao Senhor. E sabe o que é mais interessante? Eu vou ler aqui nas minhas anotações para vocês aqui. Jefté, ele era um homem com essa estigma, de ser filho de uma prostituta, mas não deixou se abater. Ele soube se manter firme no caminho do Senhor. Você conhece, já passou por isso, de ser maltratado pela própria família, de estar num lugar onde não te querem, mas tem algo de extraordinário para nós. Nós somos chamados pelo Senhor. Logo, logo eu vou responder essa mensagem. Filho de quem somos? Deixa eu me concentrar aqui, me achar aqui no meu texto. Apesar da sua história familiar conturbada, ele foi capaz de superar as limitações impostas pelos outros e de se destacar como um líder corajoso e comprometido com Deus, com seu povo. Essa história nos lembra da capacidade de Deus transformar as situações mais difíceis e adversas em oportunidades de crescimento, redenção e restauração. Vocês percebem o que aconteceu na vida de Jefté? Ele tinha tudo para dar errado, mas o seu conhecimento no Senhor o manteve firme em sua trajetória.
o que mais legal nessa história, narrada em Juízes, é quando, deixa eu procurar aqui para vocês, quando a sua cidade natal ia ser atacada por um povo inimigo, muito ferozes e cruéis. Eu vou ler aqui para vocês, para vocês não pensarem assim, não, o irmão está inventando coisas aí, será que essa história realmente existiu? Olha, aqui no capítulo 4, fala o seguinte, no versículo 4: passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Amon era um povo muito cruel, meu amigo, minha amiga. Se você já viu a história de uma pessoa má, esqueça. O povo de Amon era realmente um povo cruel, ao ponto de matar crianças, furar os olhos de seus inimigos por diversão. E a cidade deles, natal de Jefté, ia ser atacada por este povo. Isso, a cidade de Gileade era muito pacífica, não tinha guerreiros. Adivinha quem era, parece ironia do destino, quem eram os líderes daquele povo? Justamente seus irmãos. E no desespero dos jovens conselheiros daquela cidade, quem era que ia defender? Cujo povo não havia guerreiros. E a cidade de Jefté Tob era tão próspera e desenvolvida que alguém se lembrou dessa cidade, que era próximo a eles. Olha, lá naquela cidade de Tob tem um guerreiro que pode nos ajudar, vamos até ele. E assim fizeram. Vou falar um pouquinho rápido para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então eles foram até Tob. Chegando no portão, desceram das suas montarias e se ajoelharam, pedindo por misericórdia aquele jovem guerreiro, que o Senhor os defendesse. Irmãos, em nossa carne a gente jamais aceitaria, na verdade, aquelas mesmas pessoas que nos maltrataram vêm nos pedir um favor, pedir uma ajuda. Jefté tinha tudo para recusar, meu querido. Mas mesmo assim, em um ponto, Jefté os reconhece e fala: mas não eram vocês que me desprezavam, me expulsaram de minha terra, me negaram minha herança e agora vêm até mim? E eles atônitos reconhecem Jefté e imploram mais uma vez, justamente: perante ao Senhor nós te prometemos a liderança e a governança de nossa cidade, se assim nos ajudar. Jefté, abismado com aquele pedido, ficou assim, maravilhado com aquilo. Veja que mudança o Senhor nos dá. Parece que nosso sofrimento não vai ter fim, na verdade. Nós sofremos, nós caímos, nós chegamos no fundo do poço e parece que aquilo nunca vai acabar. Mas o Senhor, Ele age no momento certo em nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós nos passamos por esse momento. Eu sou testemunha disso. A gente enfrenta um deserto, como nós costumamos falar hoje. Mas é Deus nos preparando, é Deus nos moldando, para que nós possamos lá na frente reconhecer a sua glória em nossas vidas. Jefté, meu amigo, ele aceita essa proposta e vai até aquela cidade. E antes de ir guerrear contra os amões, digo antemão que ele foi vitorioso. Sim, era propósito do Senhor. Antes de ele ir, ele oferece algo inusitado. E eu falo para mim que foi
único erro de Jefté. Ele precipitadamente fala que quando ele chegasse em sua casa, na cidade onde sua esposa e família estavam, a primeira pessoa que saísse, o primeiro ser que saísse de sua casa, ele ofereceria em sacrifício. E infelizmente foi a sua única filha que veio até ele. Essa história é uma outra reflexão em nossas vidas, que não cabe aqui nesse vídeo. Algo que nos diz para não nos oferecermos votos em sacrifício ao Senhor precipitadamente. Porque aquilo que nós prometemos, nós devemos cumprir ao Deus eterno. Mas isso é uma outra história. Jefté, ele é vitorioso. Ele ganha a sua posição maior naquela cidade. Ele é considerado um dos grandes juízes da Bíblia. Você for verificar lá, né, o hall da fama dos juízes, você vai ver Jefté lá. Se tornou um grande homem, um grande juiz. Ele foi realmente exaltado pelo Senhor. O homem que tinha tudo para dar errado, mas ele tinha Deus em seu coração. Ele soube se manter firme. Ele chegou no mais fundo do abismo, mas nunca deixou sua fé em Deus. Filho de quem somos? Parece que nós não temos mais a paternidade. Eu não tenho pai nem mãe mais vivos, e muitas das vezes eu parei para pensar, nossa, eu já sou órfão. Não tenho mais aquele colo de pai, aquele conselho de mãe. Mas ao único pai nós podemos nos consolar, que é o nosso Pai eterno. E quantas vezes eu tenho conversado com esse pai e tem me consolado. Assim eu creio que Jefté o fazia. A Bíblia não fala, não entra em detalhes, mas será que como você teve esse princípio básico do seu pai sobre a adoração ao Senhor? Com certeza ele se entregava ao Senhor em oração. Entregava a sua questão e o Senhor no momento certo soube agir. Filho de quem somos? Filho do Pai Celestial. Aqui em João, eu tenho a resposta para essa pergunta. Quando a gente usa a Bíblia é mais complicado achar do que no celular, mas daqui, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Perdão, versículo 12, né? Deixa eu me localizar aqui. Olha só o que o Senhor nos fala. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que maravilhoso! Nós somos filhos e filhas de um Deus grandioso, altíssimo, que nos ama incondicionalmente. Não importa o início da tua história, não importa de onde você veio. Nós temos esse caso de Jefté aqui nas Escrituras Sagradas. Um homem que tinha tudo para estar errado, para ter se tornado o pior ser humano da sua história. Por mais que você não tenha crescido com esses princípios básicos da fé do nosso Senhor, nosso Deus. Por isso que o Senhor nos deixou este legado, este mandamento de levar a sua palavra a todos os seus filhos, para que todos aqueles que nele creem conheçam a verdade. Todos que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna.
Essa paternidade divina, ela é oferecida a você, a todos nós, a mim e a você. Nenhum pai não quer o mal do seu filho. Ele nos corrige, ele age no momento certo em nossas vidas. A lição pode ser dura, meu amigo, minha amiga, mas no momento certo o Senhor vai agir. Ele está como aquele pai que está vendo o filho ao longe ali fazendo algo, alguma arte que pode se machucar, mas ele está ali atento, olhando. O filho caiu, chorou, se levantou sozinho, mas o pai está ali olhando. Assim é o nosso Deus. Não perca a esperança. Creia que Ele pode fazer um milagre em tua vida. E no momento certo, Ele vai agir em tua vida. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, esse é o nosso vídeo de hoje. Que o Senhor te abençoe muito e não pense que tudo está perdido. Não sei como é que está a tua vida, não sei que momento você se encontra, mas o Senhor é a luz para nossas vidas. Ele nos age no momento certo. Creia nisso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.